Oi, sou eu, a sua ex. A ideia era vir fantasiada de seu ex, mas como eu não gostei da fantasia de palhaço, nesse vídeo a gente vai falar sobre cancelamento e no final dele você vai entender que ele tem tudo a ver com a caça às bruxas. Eu sou contra o cancelamento? Não. Mas tem muitas cores entre o preto e o branco, tem muita coisa a ser entendida e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Na cultura do cancelamento de hoje, as divergências e crenças que vão contra a moral das massas são estigmatizadas, envergonhadas e desencorajadas. E isso chega muitas vezes a uma verdadeira caça às bruxas, visando os valores do bem, do certo e do justo. Até aí tudo bem, porque a gente está defendendo o que é justo, certo? Depende. E é nesse depende que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Eu sou a Cris Brasil e toda segunda e quinta eu vou me sentar aqui e explicar algum tema que chamou a minha atenção durante essa semana. E o que você tem a fazer é colocar seus fones de ouvido e fazer suas coisas enquanto eu explico pra você tudo que eu aprendi sobre temas que talvez você nem imaginaria, mas que podem melhorar a sua maneira de enxergar a sua realidade, melhorar a sua mentalidade e de quebra se transformar numa pessoa muito mais interessante. E se isso é algo que chama a sua atenção, eu te convido a se inscrever aqui, dar aquele like pro YouTube saber que pode te mandar mais desse tipo de conteúdo e vamos ao vídeo. Embora cancelar alguém seja uma forma eficaz de defender aqueles que durante a história foram injustiçados e marginalizados, isso também pode levar a uma perigosa conformidade ideológica e estagnação, porque muitas pessoas passam a ter medo de discordar do que tá todo mundo falando, elas têm medo de serem excluídas por falarem algo que a maioria não concorda. E tal como acontece com qualquer tipo de extremismo, isso não é bom, certo, nem justo. Algumas pessoas argumentam que a cultura do cancelamento não existe. Outros dizem que o ostracismo sempre esteve presente na sociedade, que apenas mudou de mecanismos. Ostracismo, gente, significa isolamento ou exclusão. Esse é um termo que veio da Grécia Antiga e era uma forma de punição naquela época. E quer você pense ou não na cultura do cancelamento como um fenômeno novo, essas três palavras tão faladas não são, na verdade, tão recentes quanto você imagina. A grande ironia é que a palavra cancelar veio de uma piada misógina que o personagem do Wesley Snipes fez em uma cena do filme New Jack City de 1991. Cancela essa eu vou comprar outra. Essas foram as palavras que ele usou para referir a sua namorada ali no filme. Naquela época ainda não existia essa coisa do politicamente correto. E se você já viu filmes da década de 80 e 90, você já deve ter percebido que as coisas eram bem pesadas. Então, na semana passada eu decidi fazer uma maratona de filmes antigos. Eu não fazia isso há muito tempo. Só que o clima tava bem gostoso, tava frio, chuvoso, tava perfeito para um pijaminha e maratona de filmes. E os filmes que eu escolhi foram os da série Predador. Predador 1, 2, 3, 4, sei lá quantos. E teve uma cena logo no início do segundo vídeo Predador que eu fiquei pensando, gente, se essa cena estivesse num filme hoje, com certeza esse filme teria sido cancelado. Ou pelo menos muito censurado. Gente, foi só em 2014 que a expressão politicamente correta começou a ser usada realmente, principalmente entre os internautas e o pessoal do Twitter. Depois, quando o movimento Me Too se tornou viral em 2017, desenvolveu-se na opinião pública uma atitude de cancelamento bem mais forte. Só que o que antes era uma ferramenta utilizada para denunciar o crime de abuso de poder, agora virou uma incansável palavra de ordem para condenar as gafes das celebridades ou das pessoas que estão aí em evidência. Então, todos podem ser cancelados. Eu costumo dizer que não importa o quão cuidadoso e respeitoso você seja, que não importa o quão ético e honesto você seja, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você e sempre vai ter alguém que vai pegar aquelas coisas que você falou, vai tirar do contexto e vai usar isso contra você. E o inverso também é verdadeiro. Não importa o quão escroto você seja, o quanto de besteira você fale, o quanto desonesto você seja, sempre vai ter alguém que vai falar bem de você, que vai gostar de você e vai até te defender. E a gente vê muito isso em época de campanha, de eleição para presidente. Mas eu vou falar mais sobre isso, sobre por que a gente age assim num vídeo que eu tô preparando sobre haters. Mas uma coisa que eu vou explicar melhor no vídeo sobre haters, mas que eu quero mencionar aqui, é que muitas vezes o ataque tem muito mais a ver com quem está atacando do que com quem está sendo atacado. É como uma maneira que essas pessoas encontram de pertencerem a um grupo. Você já percebeu como é fácil você se conectar com outras pessoas que detestam a mesma pessoa? Mas antes da gente continuar, eu quero saber de você. Pergunta número 1. O que faz você cancelar alguém? Opinião? Religião? Evidência de má índole? E se for evidência de má índole, o que você acha que é uma boa evidência de má índole? Pergunta
Pergunta número 2. Você considera cancelar alguém como somente um ato de vingança? E pergunta número 3. Na sua opinião, o que vale e o que não vale como liberdade de expressão e que deveria ser censurado? Agora a pergunta que você provavelmente se fez quando viu o título desse vídeo. Por que a cultura do cancelamento tem sido considerada a caça às bruxas de hoje? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que foi a caça às bruxas de verdade para ver o que elas têm em comum. O que foi a caça às bruxas? A ideia que muitas pessoas têm, que foi a ideia que foi passada pra gente, é que a caça às bruxas foi a caça às mulheres em que acreditava-se que elas eram adeptas à bruxaria. Mas quando a gente vai estudar o contexto do que estava rolando ali naqueles lugares e naquela época, a gente entende que tinha muito mais a ver em eliminar aquelas pessoas que não agiam de acordo com as normas daquela época, naqueles lugares. E aqui eu nem tô falando de sexismo, gente, porque caso você não saiba, embora a gente fale caça às bruxas, muitos homens foram acusados e inclusive foram eliminados nessa época pelo mesmo motivo, com a mesma acusação de serem bruxos. Agora, por que a gente usa o termo caça às bruxas e não caça aos bruxos, já que tinha homem também nesse bolo? Aí já é outra conversa. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Salem, das bruxas de Salem, algumas das pessoas que foram acusadas e foram eliminadas foram homens. Então, eu vou contar a história do que passou aqui em Salem. Então, eu vou focar em Salem aqui em Massachusetts. As pessoas que moravam em Salem naquela época, entre 1692 e 1693, né, quando ocorreu essa coisa horrorosa, elas eram puritanos, vindo da Europa. Para quem não está familiarizado, os puritanos, eles eram muito conservadores e eles viviam 100% de acordo com a religião deles. A religião deles era a lei. E essas pessoas, na mesma intensidade que elas acreditavam em Deus e nas coisas boas, elas também acreditavam nas forças do mal. Além disso, se você morasse ali naquele lugar, você teria que seguir as mesmas regras. Porque, como eu já falei, a religião deles era considerada a lei deles. Eu não vou muito a fundo aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e o foco não é essa história. Então, quando você vai ver quem foi acusado na Inquisição de Salem, de cara, uma das 3 primeiras pessoas era uma escrava estrangeira, ela era de uma das ilhas do Caribe, o nome dela era Tituba. No site do Wikipedia tem um trecho que deixa assim bem claro que qualquer motivo era motivo para eles acusarem alguém de bruxaria, porque na verdade eles só queriam eliminar a pessoa. As brigas com os vizinhos frequentemente incitavam alegações de bruxaria. As mulheres que não se conformavam com as normas da sociedade puritana tinham maior probabilidade de serem alvo de acusações, especialmente aquelas que não eram casadas e não tinham filhos. Essa história foi todo um absurdo. A gente teve criança de 4 anos sendo acusada. Eu queria ter uma máquina do tempo pra chegar lá e falar: oi, bruxa. E um parêntese aqui, eu fui a Salem. E lá eles têm um evento, assim, que eles mobilizam a cidade inteira de Salem na época do Halloween. Só que o que eu achei muito legal é que você vai andando pela cidade, eles têm vários museus, eles têm vários lugares ali que eles mostram as coisas que aconteceram. E aí, o que eu achei muito legal é a preocupação que as pessoas de lá têm em mostrar o que realmente aconteceu. Eles têm essa preocupação de mostrar que aquelas pessoas eram inocentes. Resumindo aqui essa parte, o que passou foi o seguinte: quem não agia de acordo com o sistema de crença da maioria naquele local, com o que eles achavam que era o certo, foi simplesmente eliminado, cancelado, com a desculpa de que eram putas ou bruxas. Hoje, a gente olha para esse momento horrível da história e acha um absurdo. Mas vale lembrar que aquelas pessoas que fizeram algo tão horrível eram pessoas de bem, eram pessoas de família, eram pessoas que se consideravam pessoas boas. Elas estavam defendendo aquilo que elas acreditavam, aquilo que elas achavam que era o certo. Elas se deixaram levar pelo medo que elas tinham, alimentado pelas suas crenças de que o mal estava ali à espreita, o que gerou histeria em massa combinada com preconceito e racismo. E essa salada aí acabou gerando essa sequência de acontecimentos vergonhosos e absurdos da história, que foi a Inquisição, não só em Salem, como também em toda a Europa. Entendeu onde é parecido? Entendeu também porque lá no início eu falei que certo e justo
Depende. O que é certo e justo para você pode não ser para o coleguinha ao lado, até porque o que é certo e justo em um contexto pode não ser no outro. Aquelas pessoas ali dentro daquele contexto realmente acreditavam que o que elas estavam fazendo ali, eliminando aquelas pessoas, era o certo. Mas infelizmente muitas pessoas hoje não estão prontas ainda para esse tipo de discussão. De volta para o presente. Embora as redes sociais aí tenham criado uma câmara de eco em que todo mundo tem a oportunidade de levantar a própria voz, às vezes, muitas vezes, ela é transformada aí numa arena impiedosa em que parece que estamos todos tentando falar e silenciar aqueles com os quais a gente não concorda. E aí vale tudo, porque para você tentar silenciar aquele com o qual você não concorda, você agride, você ataca, você desacredita. E eu acho que o maior problema aqui é que é muito fácil cair na armadilha da má interpretação. Sabe, parece que as pessoas não sabem a interpretação de texto, só que elas trazem isso pra fala também, elas não interpretam direito aquilo que você fala. Muitas pessoas aí são caluniadas publicamente porque alguém pegou uma coisa que elas falaram completamente fora do contexto e usa contra elas, pra tentar justificar uma ideia que não tem nada a ver com o assunto. Então a gente tem que ficar se explicando. Só que, infelizmente, muitas pessoas, elas não querem entender. E isso eu vou explicar também no vídeo em que eu falo sobre os haters. Isso vai muito de que parece que hoje em dia as pessoas, elas já estão com o dedo no gatilho, elas já estão com a espada na mão, elas só estão esperando uma oportunidade para brigar, para agredir, para atacar. Então é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, tem muito mais a ver com quem tá atacando do que quem tá recebendo o ataque. E tem uma coisa que o comediante Ricky Gervais, que ele falou que eu acho muito legal colocar aqui. As redes sociais amplificam tudo. Se você é levemente esquerdista no Twitter, de repente você é o Trotsky. Se você é moderadamente conservador, você é o Hitler. E se você é centrista e olha para ambos os argumentos, você é um covarde e ambos te odeiam. Cancelar ou calar? Ok. E essas pessoas que fazem esses discursos de ódio super preconceituosos, horríveis, a gente não pode deixar elas falarem o que pensam, certo? Como eu sempre prefiro fazer, vamos avaliar a situação juntos, em vez de a gente sair tirando conclusões. Que tal? Se tem uma coisa que eu aprendi quando você tá buscando um namorado ou uma namorada, é que a melhor maneira de você economizar o seu tempo e a sua energia é você deixar a pessoa falar e fazer aquilo que ela quiser. Deixar ela te mostrar quem ela é. Porque muitas vezes a gente não permite que a pessoa mostre quem ela é e a gente já vai mostrando quem a gente quer que ela seja. E aí ela se adapta àquilo ali. Quando você vê, já se passou um ano e você tá perdendo tempo com aquela pessoa. O filósofo Stuart Mill, ele já falava sobre a liberdade de pensamento e discussão na sua obra-prima, o On Liberty, de 1859. A utilidade de uma opinião é em si uma questão de opinião, tão discutível, tão aberta à discussão e exigindo discussão tanto quanto a própria opinião. Ou seja, de acordo com ele, a sua opinião é completamente discutível, não representa o certo ou justo, não representa a verdade absoluta. O absoluta é ótimo, né? Absoluta, mas enfim, a sua opinião representa apenas a sua opinião. E se engana quem acha que o medo do cancelamento, ele tá só entre celebridades ou pessoas comuns que resolveram se aventurar na exposição, como essa Hellis Mortal que vos fala. O jornalismo também tá sofrendo com isso, e isso é muito preocupante. Gente, quando a discussão é condenada, não há espaço para compreender e desenvolver uma versão mais informada daquela crença. E essa crença, ela acaba virando a verdade absoluta. E isso é péssimo. A gente vê isso também na arte. Hoje em dia, você tem que ser politicamente correto. E aí, eles estão tapando a boca de quem não é politicamente correto. E aí vem aquela conversa, aquele início que eu perguntei, ok, e essas pessoas que falam essas coisas absurdas, a gente tem que calá-las? Cara, como que você vai saber que aquela pessoa pensa aquela coisa absurda se você cala ela? Se ela não pode falar aquilo que ela tá pensando. Você não vai saber. É como o caso lá do namorado, da namorada. Como que você vai saber como é aquela pessoa, que aquela pessoa quer as mesmas coisas que você e que você deve ficar com ela, se você não deixa a pessoa falar e ser quem ela é? Você acha o quê? Você acha que uma pessoa homofóbica, uma pessoa racista, ela vai deixar de ser homofóbica e racista porque
ela tá sendo proibida de falar que ela é homofóbica e racista? Não. Ela vai continuar sendo homofóbica e racista mesmo sem poder falar. E se ela tiver o poder nas mãos, ela vai continuar prejudicando aquelas pessoas. Eu acho muito mais interessante quando as coisas estão assim, ó, na nossa cara, pra gente ver. Que aí você sabe, você pode escolher quem você vai seguir e quem você não vai seguir. Ou seja, como eu falei lá no início, eu não sou contra o cancelamento, eu sou contra a censura. Como diz a história, um diálogo baseado no ódio e na censura nunca deu certo. Conclusão aqui. Eu pessoalmente acredito na importância das nuances. Eu acredito que a sociedade é um sistema altamente complexo, porque nós somos muito complexos, não dá pra colocar todo mundo na mesma caixa. Como eu sempre digo, depende, há casos e casos. Ser capaz de cancelar uma pessoa significa literalmente ser transformado no acusador e no juiz ao mesmo tempo. Em um tribunal real, há um sistema ali para que a pessoa que está sendo acusada, para que ela possa se defender, mostrar os fatos, se defender com a ajuda de um advogado. Em redes sociais, esse sistema não existe. A gente já pula para acusação e condenação. Com isso, tem muitas pessoas aí que são acusadas injustamente, que têm seus nomes mastigados e cuspidos pela sociedade. Muitas vezes a pessoa pode ser cancelada simplesmente por ter uma opinião que a maioria não concorda, ou porque simplesmente ofendeu alguém. Isso é o suficiente para destruir uma carreira. Infelizmente, a maneira de pensar de muitas pessoas hoje é que o simples fato de você não concordar comigo, eu tenho o direito de ridicularizar você e de punir. É claro que tem um outro lado dessa moeda, que são aqueles que vêm a público falar aquelas coisas horríveis, odiosas, preconceituosas. E nesse caso, eu nem sei por que você começou a seguir essa pessoa em primeiro lugar. Fora isso, nenhuma pessoa jamais será perfeita. Isso é uma expectativa irreal. Todos nós cometemos erros. Todos nós um dia vamos falar alguma coisa da qual vamos nos arrepender daqui a 10 anos. Precisamos abraçar nossa condição de seres humanos, de criaturas imperfeitas e nos abster de destruir os nossos pares. E isso, meus amigos, vale para os dois lados da tela. Enfim, me diz aqui nos comentários o que você achou, se você gostou da minha fantasia, porque eu não gostei. Me diz também o que você pensa sobre esse assunto e sobre o que você gostaria que eu falasse no próximo vídeo. Por hoje é isso. Bye! Agora eu vou pegar a minha vassoura e vou invadir uma festa a qual eu não fui convidada.